Boa noite a todos. Não pude estar presente hoje na aula, mas não deixo de participar, que preparei aqui junto com os meus amigos esse trabalho e para apresentar uma solução de um problema de construção por meio de parcerias na construção civil. Como meus colegas falaram anteriormente, num sistema construtivo de paredes de concreto, um problema que existia, para algumas construtoras ainda deve existir, é a de instalação de sistemas de esquadrias que se dá ainda para alguns após a fase de concretagem. Se faz a montagem dos perfis metálicos que servem de molde, se faz a concretagem e após isso era feitas as instalações das esquadrias. Isso gerava e gera problemas, né, como infiltração, um problema de encaixe, porque às vezes falta um pouquinho de medida, alguns milímetros ou centímetros até a mais ou a menos para um lado ou para o outro, pode gerar um problema de encaixe, um problema de padronização que pode trazer problemas, né, como infiltração de água, vento, problemas de iluminação, problemas de estanqueidade de uma maneira ampla, que são os problemas mais recorrentes em esquadrias. E uma solução encontrada foi por meio de parceria com essa empresa Atlântica, em que foi entendido qual era o problema da construtora, que estava gerando atrasos, retrabalhos e problemas de acabamento por causa de algumas incompatibilidades ou de algumas variabilidades nas esquadrias, com o sistema, a estrutura já pronta. E qual foi a solução dada pela empresa das esquadrias? Fazer esses elementos de interface com a estrutura, como contramarcos, os batentes, fazer eles de uma maneira mais robusta, com uma chapa um pouco mais robusta, e dotar esses contramarcos e batentes de travessas que possam garantir o esquadro das esquadrias e que possa suportar o processo de concretagem, o lançamento, adensamento mais ou menos, porque vai depender de construtora para construtora. Normalmente se utiliza concreto até autoadensável nesse sistema construtivo, para evitar ter que fazer um processo de vibração que nem é possível se fazer nesse tipo de obra. Mas que a esquadria pudesse suportar, né, a etapa construtiva e que se ela já fosse concretada em volta. Então, a face de contato com o concreto já ocorre ali a ancoragem da base da esquadria, digamos assim. E, posteriormente, o vão já fica ali bonitinho com uma parte da esquadria no local. Posteriormente, de acordo com a conveniência da obra, quando houver, por exemplo, já um remanejamento de equipe, quando o canteiro já estiver um pouco mais tranquilo, digamos assim, com muitas aspas, no sentido de mão de obra, para evitar aquele conflito por espaço, que também é uma maneira de otimização de recursos, você pode deslocar uma equipe e deixar a região livre para que a equipe de esquadrias venha posteriormente apenas para fazer a montagem e o encaixe dos caixilhos e dos vidros, que seria como já está o esquadro garantido, eles fariam apenas a remoção das travessas e esse encaixe a posteriori. E isso minimiza muito tanto a possibilidade de erro quanto garante o esquadro, o encaixe adequado e torna o processo muito mais rápido. Esse é um caso de parceria que foi obtido. E essa construtora, essa empresa Atlântida, ela faz parcerias com diversas construtoras. Se eu não me engano, são mais de 200 construtoras que eles já fizeram parcerias buscando isso. Entender qual é a necessidade, qual é o problema do cliente e oferecer soluções personalizadas. Isso é um caráter de parceria. Eu estou resolvendo o problema daquele cliente. Eu estou atendendo, desenvolvendo um produto que se encaixe para ele. E é isso, obrigado.